Meu nome é Rafael Oliveira e junto com os colegas Adam, Kylon e Isaías, vamos apresentar nosso trabalho da disciplina Redes de Computadores 2 e o tema do nosso trabalho é computação em nuvem. Vamos fazer uma breve introdução apresentando o conceito do que vem a ser computação em nuvem. Computação em nuvem é uma tecnologia que surgiu para permitir ao usuário ter acesso a dados de forma online, de forma simples e prática. Ferramentas como iCloud, Google Fotos, Google Drive são exemplos de ferramentas que usam a computação em nuvem para armazenamentos de dados. Ainda sobre o conceito de computação em nuvem é a entrega sob demanda de poder computacional de banco de dados, armazenamento, aplicativo e outros recursos de TI pela internet, com uma definição de preço conforme o uso. Esses recursos são executados em computadores, servidores localizados e grandes data centers em todo o mundo. A computação em nuvem apresenta um novo conceito de operacionalizar computadores ou sistemas computacionais de maneira remota e com recursos relativamente de baixo desempenho, necessitando apenas estar conectado à internet e ter a configuração da máquina operadora ajustável ao sistema que você vai usar, causando com isso uma significativa redução de custos de equipamentos e aumento a segurança de operação. A computação em nuvem permite que você deixe de pensar em sua infraestrutura como hardware e passe a pensar nela e usá-la como software. Os recursos informáticos agora não estão mais limitados somente à mesa do nosso trabalho, envoltos de uma caixa preta. Agora eles estão livres, estão ao alcance de todos. Nas nuvens, basta ter um computador e uma conexão com a internet compatível com os recursos que irá usar, disponibilizados pelas empresas especializadas na cloud computing, tais como Amazon, Oracle, Google, IBM e Microsoft. Nossa equipe vai apresentar o tema computação em nuvem da matéria de redes de computadores 2. Eu fiquei responsável por falar sobre custos e velocidade e desempenho. Os custos eles estão diretamente relacionados ao tipo de implementação que você vai utilizar, o tipo de serviço que você vai querer adquirir daquela determinada empresa, o tipo por exemplo, se você for utilizar uma máquina virtual, o tipo de tanto de processamento, tanto de armazenamento, tanto de poder computacional que você vai adquirir. Eu trouxe alguns exemplos das três principais empresas que oferecem esse tipo de produto e alguns de seus serviços, né? A primeira seria a AWS da Amazon, aquela oferece esses serviços que por pagamento por consulta, né, são $5 e ela te promete um desconto até de 30% a 90% nesse serviço que ela oferece. Do outro lado, a gente vê aqui que é uma implementação, se você fosse, no caso, montar uma máquina em nuvem, né, um computador em nuvem, aqui seria o nome da máquina, o valor, de acordo com o que você escolhesse, e a quantidade de processamento e a memória que você escolheria no caso e a quantidade de gigas disponíveis, né? A próxima aqui seria a Google Cloud, né? Que ela oferece esse serviço e os valores aqui é modelos Vertex AutoML, aqui são os valores por treinamento cobrados em dólares, né? São 6 ou são 8 valores. E aqui o próximo serviço, o preço de serviço de tradução de streaming, que aqui no primeiro caso ela não te cobra nada por esses serviços, né? Pelos primeiros 60 minutos, e se você ultrapassar, você pagaria esses valores, que aqui seria $0,68 por minuto. A próxima aqui é
Microsoft Azure, né? Que ela te oferece 12 meses grátis e você ainda tem mais US$ 200 para utilizar. Esses US$ 200 seria para você fazer implementações na sua máquina em nuvem, né? Para você colocar mais memória, mais processador, mais memória, mais processador, um processador com maior quantidade de núcleo, né? E placa de vídeo. E aí você utilizaria isso aqui se caso você gastasse todos esses US$ 200 e quisesse implementar mais, você teria que pagar para fazer essas implementações. Aqui ela te mostra que eles reduzem os custos, né, significativamente até 72%, e aqui um gráfico do que você economizaria, só por exemplo, né. A velocidade ela está relacionada diretamente ao tipo de processamento que você vai utilizar e a sua internet também, né? Quanto mais você tiver uma máquina com maior poder de processamento, de memória, de processador com maior quantidade de núcleo, mais rápido será que você executará os seus serviços em nuvem, né? Tanto seja para programar, para fazer um programa ou editar um vídeo, fazer um desenho, enfim, quanto mais você for tiver uma máquina em nuvem, um processamento em nuvem maior, você terá uma melhor qualidade de serviço e uma maior velocidade. O desempenho ele está relacionado também a esse tipo de requisito, né? Você terá que ter um bom investimento para montar um bom equipamento em nuvem, né? Ou comprar um bom serviço em nuvem que venha disponibilizar tudo aquilo que você precisa para fazer sua implementação, seja na sua empresa, seja para o seu cliente, ou algum tipo de software que você irá desenvolver, ou algum tipo de programa que você irá fazer ou editar, editar algum tipo de vídeo ou foto, ou fazer algum tipo de projeto, né, estrutural, aqueles que exigem que você use programas pesados. Então, para que você tenha um melhor desempenho, você tem que ter um investimento maior, né, em processamento e armazenamento, mas você estará trabalhando tranquilamente, né, e não correrá o risco de perder seus arquivos, porque eles vão estar salvos lá, né. A hora que você precisar, você terá acesso, onde você precisar, você poderá acessar. Então, a facilidade, a comodidade e o poder de armazenamento que eles fornecem é muito melhor do que se nós tivéssemos com esse armazenamento em um computador na nossa casa, que correria risco de perdermos os nossos arquivos se acontecer alguma coisa. E lá não, está guardado. O momento em que você precisar acessar, você poderá, dependendo que você tenha contratado esses serviços, né, de computação em nuvem, e você terá acesso aos seus arquivos, né? Eles vão estar lá para o momento em que você precisar. Olá, bom dia. Eu me chamo Cailon e eu vou comentar com vocês um pouco sobre computação em nuvem, seus tipos e serviços. O primeiro tipo de computação em nuvem é a nuvem pública. A gente chama de nuvem pública quando os recursos são compartilhados entre os clientes e o serviço de computação é prestado por uma empresa terceira. Nesse formato, a aplicação ou serviço é hospedada em um fornecedor que atende diversos clientes simultaneamente pela internet, por links dedicados ou mesmo isolados por uma VPN. E existe uma camada de software que isola os dados entre os clientes para que um não enxergue os dados do outro. As vantagens desse tipo de computação envolvem o desempenho, que normalmente é possível criar novas máquinas virtuais, novas contas e utilizar recursos em poucos minutos. O custo é sob a demanda, que é possível iniciar uma aplicação nova com poucos recursos e ir aumentando com o tempo. Em alguns casos é possível adequar a computação contratada com a demanda, atendendo a picos de uso em determinados horários e dias. Como não é um servidor local, ou seja, não é um servidor físico, então os custos eles caem bastante em detrimento da demanda. Tu pode ter uma demanda absurda, mas tu não vai pagar, aliás, ter que desembolsar o mesmo valor se tu tivesse um servidor físico no teu estabelecimento, por exemplo. Os custos reduzidos frente à nuvem privada, que é o caso de um servidor físico, principalmente quando comparamos com ambientes profissionais e certificados. Os fornecedores de computação em nuvem normalmente possuem certificações de segurança tanto física
quanto de segurança da informação. Esse tipo de nuvem é bem comum de ser utilizada pelas empresas para aplicações secundárias, para negócios como e-mail, hospedagem de sites, vídeos e materiais de marketing. Mas também, ultimamente, eles têm sido utilizados por aplicações que são líderes de mercado e elas só estão disponíveis nessa forma de nuvem, que é o caso do Google Docs. O segundo tipo é a nuvem privada. Quando a gente chama de nuvem privada, a gente está falando de uma máquina virtual que é hospedada dentro da empresa, em uma infraestrutura que a empresa comprou ou alugou para o próprio uso exclusivo, ou seja, para o próprio uso. Embora tenha maiores custos para aquisição e instalação, normalmente ela é preferida para armazenar dados estratégicos e que precisem de tempo de resposta rápido, pois os servidores estão dentro da empresa, garantindo uma baixa latência de rede e garantindo maior segurança, pois ninguém fora do perímetro da empresa vai ter acesso aos dados sem passar pelo firewall da empresa. Um exemplo disso é uma série do Amazon Prime que chama de Mr. Robot. E lá o personagem principal, ele trabalha com segurança da informação e ele é um funcionário de uma empresa e ela presta serviços de nuvem para outras empresas. E o X da série é justamente o personagem principal invadindo os servidores, passando pelo firewall da empresa a partir do computador do gerente da empresa. Terceiro tipo, a nuvem híbrida. É considerada nuvem híbrida quando a empresa faz o uso de ambos os locais de armazenamento, tanto o remoto quanto o local. Ela utiliza uma camada de software que permite transferir cargas de trabalho entre ambas. Seria esse o modelo ideal, onde a empresa tem uma quantidade de recursos computacionais locais para dar conta do dia a dia, e quando ela precisa utilizar tarefas mais intensivas, ela pode alocar recursos extras de um fornecedor sob demanda. Entretanto, essa forma de essa forma de trabalho da nuvem, ela tem um alto custo para se manter, para que seja possível a transferência de dados entre os servidores públicos e privados. Os tipos de serviços de nuvem, em nuvem. IaaS. IaaS é o termo aplicado quando o fornecedor entrega recursos computacionais de infraestrutura, como servidores, espaço de armazenamento e capacidade de rede, sob uma taxa mensal de utilização. O modelo mais básico seria o aluguel de um servidor físico em um data center, onde o cliente não precisa se preocupar com garantia e disponibilidade de servidor, contratação de links e disponibilidade de energia elétrica. Tudo isso fica a cargo do fornecedor do data center. O PaaS. Esse termo ele é muito confundido com computação, com serviço de computação em nuvem. Entretanto, ele não é. Tá? A gente não chama de PaaS de computação em nuvem, pois os fornecedores não têm interface self-service. Normalmente, a alocação de mais equipamentos requer alterações contratuais e não existe agilidade para colocar um equipamento mais rápido em determinados horários de maior demanda e substituir por equipamento mais barato nos horários de menor demanda, como é o caso da IaaS. Os serviços de paz, eles funcionam como serviço de segurança patrimonial, portaria, jardinagem, limpeza, onde existem empresas especializadas que treinam os funcionários para essas funções e alocam dentro dos clientes, fornecendo as ferramentas e insumos para a prestação de serviço. Por que eu coloquei o paz aí? Porque em muitos endereços que eu fui buscar as minhas pesquisas, ele está listado como um serviço em nuvem. Tanto que tem até essa imagem aí, indicando ele como um serviço em nuvem. Mas ele não é. Ele só é confundido com serviços em nuvem. O SaaS. O SaaS ele é considerado quando a aplicação é vendida sob a forma de serviço. Diferente da venda de aplicativos como licença de software, que permite o uso de software por tempo ilimitado, a venda como serviço normalmente é feita como um pagamento mensal para que o serviço fique disponível sob responsabilidade do fornecedor, que providencia infraestrutura de servidores e conexões necessárias para a prestação do serviço, além de serviços como monitoramento, backup, atualização de segurança e etc.
Esse serviço ele é mais versátil na forma de pagamento, já que você entra em contato com o fornecedor, explica a sua situação e o que você e a tua demanda. E o fornecedor vai meio que criar um pacote que atenda a tua demanda única e exclusivamente. Os serviços mais populares que podem ser classificados como SaaS são o Google Docs, o Gmail e o Office 365. Entretanto, um dos pontos negativos desse tipo de serviço é o baixo controle que o cliente tem sobre os backups e as manutenções que ocorrem. Ou seja, se por um acaso o cliente esteja necessitando de ou alterar ou pegar algum dado ou incluir algum dado, por exemplo, no e-mail dele, e por algum acaso os servidores do e-mail dele estejam em manutenção ou fazendo algum tipo de backup, ele vai ficar de mãos atadas até que termine o serviço. Enquanto não acabar, ele não vai conseguir ter acesso aos dados dele. Existe também o FAS, que é uma modalidade que permite a alta escalabilidade. Ela permite a execução de um pedaço pequeno de código sob demanda, a fim de atingir a alta escalabilidade sob demanda. Normalmente ele requer um desenvolvimento específico, mas traz vários benefícios em termos de custo. O provedor de computação em nuvem fica responsável por escalonar e executar a função enquanto os servidores forem necessários, até o limite de custo estabelecido, ou seja, o cliente vai ter um limite de custo para a quantidade de servidores que ele vai necessitar, dando escala quando necessário e reduzindo os custos nos demais horários. Por exemplo, se eu tenho um restaurante e eu quero criar um aplicativo para fazer reserva de restaurante, e eu sei que em determinado dia, em determinado horário, há um pico de clientes no meu restaurante, então esse serviço ele vai fazer a escalonação entre picos de horários de maior uso dos servidores. Um exemplo de serviços são o Amazon Lambda, a Azure Function e o Google Cloud Functions. O Amazon Lambda é um programa que executa códigos orientados a eventos. No mais, galera, é isso. Eu me chamo Adam e o nosso trabalho ele vem apresentar um pouco de conhecimento sobre a computação em nuvem, né, que em suma ela é um fornecimento de serviços de computação sob demanda. E esses serviços podem ser armazenamento, podem ser base de dados, podem ser poder computacional. E em que basta eu ter os softwares, né, próprios que estejam conectados à internet e possam acessar a interface de acessibilidade ao serviço contratado. Então, a nuvem ela faz com que os hardwares e os softwares os dois opostos da computação eles não sejam mais produtos, mas eles passam a ser serviços. Você não precisa mais comprar um e implantar fisicamente, você não precisa baixar os códigos e instalar fisicamente no seu sistema operacional. Basta você contratar os serviços e acessá-los através de uma interface pela web, certo? E para fornecer tudo isso, vai ser uma combinação tanto das infraestruturas de rede quanto das infraestruturas comuns, que são data centers, né? E tem servidores, roteadores, sistemas de armazenamento, firewalls, técnicos especializados. E tudo isso ele revolucionou a indústria. Empresas de pequeno porte podem dar uma escalada no seu negócio muito grande
principalmente para quem começa com poucos recursos, e as Big Techs, né, que atualmente mantém o monopólio desse ramo de negócio, que são a AWS da Amazon, a Google Cloud, a Microsoft Azure. Eles conseguem distanciar ainda mais dos seus concorrentes, porque gama de capital eles passam a dominar o mercado, que continua em expansão. E dessa forma, como foi apresentado, né, temos a principal vantagem que reduz o custo. Você não implanta mais um espaço, você contrata o espaço físico. Mas isso não deixa de exigir da empresa a contratação de profissionais especializados. Traz uma falsa sensação que é uma varinha mágica, mas quando ocorrem complicações, porque mesmo que você acesse em nuvem, a estrutura ela precisa ter um local, independente se é conectado ou não, e precisa de um profissional para manuseá-lo. E quando dá problemas no provedor fornecedor dos serviços, também impacta em problemas no seu sistema de conexão, fazendo com que o técnico precise de um conhecimento extra para lidar com situações, principalmente na área de informática, que tem muitas imprevisibilidades que ocorrem. E tem a desvantagem, né, que as empresas que cerca de 60% de seu funcionamento é através da nuvem, elas ficam dependentes do serviço, ficam dependentes da estabilidade do provedor. Se der alguma instabilidade no provedor, impacta a estabilidade dos seus serviços, fazendo com que fique centralizado e tenha uma dependência parcial ou total, dependendo do nível de implantação dos seus serviços na nuvem. E a pessoa não necessariamente pode começar com toda a sua infraestrutura, pode começar gradualmente, né? E pagando um determinado tipo de poder computacional, que é acessível para a sua realidade, e conforme o seu crescimento, vai aumentando as prestações. E em termos de aplicação, a computação em nuvem é o fator-chave da internet das coisas, né? Do serviço IoT.